1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém, queridos? Queridos, quero compartilhar com os irmãos um pouco mais desse sentimento sobre o mundo, esse mundo que nós falamos na semana passada. E os irmãos entenderam que a Bíblia ela fala em algumas partes sobre o mundo, mas com acepções diferentes ou com significados diferentes para esse vocábulo mundo. Como, por exemplo, nós citamos na semana passada, o mundo de que fala o apóstolo Paulo ali em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31, quando ele diz para que aqueles que se utilizam do mundo, que fizesse como se dele não dependesse ou não precisasse. Veja que aqui o significado desse termo mundo, nesse texto, ele fala do mundo das coisas da vida, as coisas próprias da vida, as coisas que fazem parte de um mundo de seres humanos, de pessoas, de famílias e de cidadãos que vivem nessa terra, como seres humanos, como pessoas. Então ele fala de um mundo ligado às coisas próprias da vida, como habitação, lar, família, casa, casamento, filhos, trabalho, educação, entretenimento, viagens, negócios, coisas dessa vida ele chama de mundo. Mas há um outro significado de mundo para que o que Jesus falou ali em João, Evangelho, capítulo 3, versículo 16, é um texto bastante conhecido dos irmãos, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que aqui Jesus fala de um mundo, mas ele não amou o mundo das coisas, de que falou o apóstolo Paulo agora há pouco, do texto que eu citei, de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31. Ele fala de um mundo diferente, ele fala do mundo das pessoas, do mundo da sua criação. Deus amou a sua criação, amou as pessoas, e por ter amado as pessoas, por ter me amado a você, ele enviou o seu Filho. Então o Verbo se fez carne e veio derramar o seu sangue, veio verter a sua vida por nós, para nos resgatar de um outro mundo, que é o terceiro significado do mundo que acabamos de ler aqui agora, em 1 João, capítulo 2, versículo 15, quando ele diz, não ameis o mundo. Aqui já é um outro significado do termo mundo. Se o primeiro mundo que nós falamos aqui é o mundo das coisas da vida, se o segundo mundo é o mundo das pessoas, a criação de Deus, Deus amou a sua criação, as pessoas, e por isso veio salvá-las. Já agora ele fala de um terceiro mundo, que é um mundo espiritual dentro das pessoas. E este aqui é o mais importante porque envolve questões interiores que estão dentro de nós, amalgamadas ao nosso ser, à nossa alma, estão totalmente dentro do nosso coração, porque agora ele fala de um mundo espiritual que foi implantado dentro do homem desde o momento da queda do homem. Quando a Bíblia fala, a Bíblia narra que num dado momento o homem caiu em pecado, e então este homem que caiu em pecado, ele então se afastou de Deus, e agora afastado de Deus, passa a experimentar uma vida sem Deus em trevas, em um mundo totalmente alienado de Deus, independente de Deus, um mundo estranho que não tem lugar para Deus. E todo cristão precisa ter muito claramente firmado no seu coração este mundo, ou um pensamento bem esclarecido no seu coração, sobre um mundo de que fala aqui o apóstolo João na sua primeira epístola, porque ele fala de um mundo perverso. Só que agora ele aponta para um mundo interior dos homens, para um mundo espiritual que está dentro dos nossos corações. E é desse que nós precisamos ter medo, e é este mundo que tem que chamar a nossa atenção,
E é diante deste mundo que a vida cristã, ela se instaura em uma grande batalha espiritual. Quando nós falamos batalha espiritual, nós nos referimos a uma luta interior dentro de nós, aquela luta de que falou o apóstolo Paulo ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, quando ele diz que nós devemos andar no Espírito, né? Para que jamais satisfaçamos, as concupiscências da carne. Então o apóstolo ele fala de um mundo dentro de nós, de concupiscências, de prazeres, de paixões inerentes ao nosso ser. É o mesmo que fala aqui o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 15. Acompanhe comigo mais uma vez, quando ele diz, não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Aí a pessoa, numa leitura bem superficial e desatenta, ele começa a falar do mundo exterior. Não devemos amar o mundo. Está vendo aí, irmãos? Não podemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo existem. Aí, se uma leitura bem desatenta, ele começa a falar de coisas. Como foi passado para os cristãos ao longo dos séculos, um mundo fora de nós, e este mundo passou a ser combatido pela cristandade muito tempo, e um mundo totalmente separado de nós, que não nos contamina, não nos pode contaminar. Quando as pessoas olham para o mundo como coisas, eles separam o mundo do cristão, como se dissesse assim, olha, não passe naquele lugar, porque aquele lugar é mundo, porque aquele lugar, ali tem coisas do mundo, tem bebidas do mundo, tem comidas do mundo, ali são pessoas do mundo. Aquele lugar, eu não compro naquela loja, porque aquela loja só vende roupas do mundo. Então as pessoas passam a atribuir ao mundo coisas, como comida, bebida, vestimenta, lugares, circunstâncias, músicas, e então passa a lutar contra um mundo que não tem nenhuma importância a priori para cada um de nós. Não podemos nos preocupar com o mundo das coisas, até porque todas essas coisas citadas aqui fazem parte de um mundo que tem tudo a ver com a nossa vida humana. A comida, a bebida, os amigos, as festas, os lugares, as viagens, os entretenimentos, o lazer, a família, os passeios, o trabalho, tudo isso está dentro de um conjunto de coisas que envolve a experiência de vida humana. E nós não podemos colocar o nosso coração e a nossa fé nestas coisas como se estas coisas fossem o nosso problema. Porque aí vem Jesus dizendo que aquilo que está fora do homem não contamina o homem. Os irmãos conhecem o texto muito bem, quando Jesus a chegar naquele lugar, naquela sinagoga, e então os discípulos estavam vindo com fome da jornada do dia, das pregações, do trabalho missionário de Cristo, e então começaram a comer os pães sem lavar as mãos, sem borrifar águas nas mãos, né? Porque havia uma tradição dos anciãos, né? Que ao chegar da rua, não podia comer sem borrifar águas. Jogar umas aguinhas que é para santificar, para limpar as mãos. E aí começaram a questionar Cristo e os seus discípulos porque eles faziam isso sem lavar as mãos, comiam pão. E Jesus começou a repreendê-los, dizendo que eles estavam preocupados com coisas de menor valor, de menor importância ou de nenhuma importância. Então Jesus passou a ensiná-los e a explicá-los que aquilo que estava fora do homem não pode contaminar o homem. Aquilo que está fora de você não te toca, não te contamina, porque aquilo que está fora do homem entra pela boca, vai para o estômago, desce para o esgoto e vai embora, entra e sai. Mas Jesus falou assim, mas o que contamina o homem, o que contamina a humanidade, o que destrói lares, destrói casamentos, destrói famílias, e faz com que as pessoas sejam miseráveis e sofredoras, cheias de tanto caos, injustiça e maldade no mundo, é justamente aquilo que sai do coração do homem. E aí Jesus diz que o que sai do coração do homem vem do coração, e é do coração que procede os maus desígnios. Aí ele passa a listar, a elencar aqui várias coisas, como a mentira, o dolo, a injustiça, a maldade, as invejas, as maledicências, as murmurações, o falso testemunho, a perversidade, as impurezas. Ele fala de coisas inerentes ao nosso coração e à nossa alma, e é justamente
coisas que estão dentro deste mundo espiritual, o qual não podemos amar. Nesse sentido, nós começamos a perceber que há um problema a ser enfrentado em nossas vidas. Você já percebeu e já parou a pensar que você tem problemas para enfrentar no teu dia a dia, no teu cotidiano, nos teus relacionamentos interpessoais, no trabalho, em casa, na vizinhança, onde quer que você esteja. E nós estamos sempre diante dessas questões de problemas de relacionamentos. Mas por quê? Porque dentro de nós há um mundo espiritual que precisa ser reprimido, combatido e anulado dentro de nós. Porque trata-se de um problema no nosso ego, na nossa alma, no nosso coração. Então começamos a perceber nesse sentido, já falamos várias vezes, que a vida cristã consiste numa luta contra nós mesmos. Uma luta contra nós mesmos. Uma luta contra aquilo que nós temos dentro de nós como cultura, como uma formação cultural, social, familiar, regional, de tudo aquilo que foi construído dentro de nós ao longo da nossa vida. Já parou para perceber que você tem pensamentos e você tem uma visão de mundo? E aqui eu falo uma visão do mundo como vida, tá? A sua visão de mundo é uma visão sua, pessoal, particular, que foi formada dentro de você ao longo da tua existência. No seu convívio familiar, na sua educação, na região que você nasceu, que você cresceu, de tudo aquilo que você recebeu como pessoa, no colégio, na vizinhança, na convivência com as pessoas. E tudo isso gerou dentro de você uma impressão do mundo, da vida. E agora você faz a devida leitura da vida. E essa devida leitura que você faz tem que ser percebida como você está vendo a vida, como você está lendo a vida, como você enxerga as pessoas, como você vê as pessoas, não pessoas próximas de você, mas pessoas que estão não tão próximas assim. Porque esse texto aqui, ele me chama a atenção em 3 coisas, quando ele fala no versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, aí eu estou falando de um mundo espiritual. Aí ele diz, ele passa a listar, ó, a concupiscência da carne. A concupiscência da carne. É uma primeira característica deste mundo interior. Mas o que seria a concupiscência da carne? Ora, se refere aos prazeres carnais, a todo tipo de vício dentro de nós, que faz com que a nossa carne, a nossa natureza humana, ela seja descontrolada em níveis diferentes, e que age de dentro para fora, e que prejudica pessoas. Esses prazeres carnais, essas concupiscências da carne, estão ligados aos prazeres, vamos colocar assim, ligados à questão da sexualidade. E nós sabemos que a sexualidade, as pessoas, o sexo, né, a vida sexual das pessoas é algo muito boa e muito certa, quando ela é experimentada de maneira certa, de acordo com os princípios eternos que Deus estabeleceu, de acordo com os limites e as fronteiras que o próprio Deus estabeleceu como Criador. Então Deus criou o homem e a mulher, então as pessoas se casam, né, dão os filhos em casamento e agora passam a viver uma vida regular sexual. Só que agora o pecado entrou no mundo e o pecado agora deturpou os sentidos e os sentimentos e os desejos que o próprio Deus criou como coisa boa. Desse modo, as pessoas vivem uma vida totalmente desregrada, impura, cheia de coisas que não agradam a Deus. E agora essas concupiscências conspiram contra Deus e contra a sua vontade, e essa conspiração acontece na nossa carne. Por isso diz, as concupiscências da carne. Sabe, os prazeres exagerados, impuros, aquilo que ganha a nossa alma, que ganha o nosso coração, que ganha força dentro de nós e nos afasta de Deus a cada dia. E nós não podemos amar esse espírito, né? Esse sentimento da nossa carne, exacerbado, desequilibrado, cheio de coisas que não agradam a Deus, porque Deus não está nisso. Deus está na vida normal, natural das coisas, tudo sendo feito conforme os princípios e os padrões de Deus. No entanto, a Bíblia fala das concupiscências da carne, que são sentimentos exagerados dentro de nós, que precisam ser tratados. Porque se não forem tratados, então nós seremos cristãos
derrotados por nós mesmos. E aí, quando eu falo derrotado por nós mesmos, nós pensamos naquele pensamento, naquele velho pensamento cultural dos cristãos, de que o diabo está furioso, de que o diabo está conspirando contra nós, o diabo está conspirando contra a minha família, contra o meu casamento, o diabo está como um leão que, né, anda ao nosso derredor e está querendo tragar a minha família, destruir o meu casamento. E aí nós começamos a perceber que não é bem assim como os crentes dizem. O diabo é o tentador? Sim. O diabo é o sedutor? Sim, ele seduz. Mas ele seduz e nos tenta segundo as concupiscências, ou segundo as cobiças que estão em nós. Cada um é tentado segundo a sua cobiça, a inclinação que você tem. Então aquele que mente muito, ele vai ser tentado a mentir mais. E tentado, porque essa é a sua cobiça, essa é a sua fraqueza. Então aquele outro que fala mal das pessoas será tentado nesta área, porque esta é a fraqueza. Então, muitas outras tentações, como a própria tentação na área sexual, enfim, aquele que compra e não paga, o que é mentiroso, o que é egoísta, o que é mesquinho, que só olha para si, aquele que não tem coragem de dar nada para ninguém, que não abre a mão para ajudar ninguém. Então, as pessoas são tentadas segundo as suas próprias cobiças. E por isso que esse mundo fala de uma cobiça que está na carne, que está na alma, que é a concupiscência da carne. Aí já tem uma outra concupiscência que fala a concupiscência dos olhos. Ó, as ambições exageradas. Eu vou falar nas ambições exageradas. O que seria uma ambição exagerada? Tudo que o olho alcança, a pessoa deseja. Tudo que o olho vê, a pessoa quer. A pessoa ela não se contenta com uma vida que Deus deu. Está sempre olhando para os outros e baseando-se nos outros, ela julga a sua própria vida, o seu conforto, a sua felicidade diante dos outros. Então a vida do outro é paradigma de julgamento para saber se a vida dela está boa. Isso aqui são as concupiscências dos olhos. A pessoa olha para os outros, vê o que os outros têm, olha para a vida dos outros, enxerga as pessoas desta forma, e agora querem olhar, ver, e agora ter tudo aquilo que está enxergando dos outros. Isso é muito comum nas pessoas. As pessoas, diz a Bíblia, que o coração do homem é como sepultura. O que é uma sepultura? Nunca se farta. Você nunca vai ver a terra reclamando, né, dos mortos, dos corpos mortos que são ali depositados nas urnas, né, naquelas covas do cemitério. Então a terra nunca vai reclamar. Quanto mais corpos forem sepultados ali, a terra vai comê-los todos e nunca vai se cansar e nem reclamar. Assim também é o coração do homem. O coração do homem é como sepultura, nunca se farta, nunca está bom. Aquele que tinha uma coisa quer ter duas, quando ele tem as duas coisas ele quer ter as três. Isso vai de modo exacerbado a ponto de tirar o coração do homem das coisas eternas e colocar o coração do homem nas coisas daqui de baixo, de modo a pessoa levar uma vida totalmente sem Deus e sem a sua esperança de Deus. Uma vida em busca das coisas. E nós sempre defendemos o equilíbrio, né? O que é defender o equilíbrio nesse sentido? É porque o desequilíbrio é ter Deus como aquele que vai te dar as coisas, e Ele vai te dar com abundância, porque Ele é bom, porque Ele é Deus, porque também se Ele não der, se você for fiel a Ele, Ele não der, Ele não é Deus. E então a vida cristã, ela passa a ter a sua razão de existência no conquistar, nas conquistas de coisas materiais. As pessoas são ambiciosas, a concupiscência dos olhos faz com que as pessoas vivam em busca do conquistar, do ter, do possuir, do adquirir. Isso é ruim. É um lado de desequilíbrio, é um extremo. Por outro lado, aquele que acha que não precisa ter nada, que não precisa correr atrás de nada, porque a vida cristã é sofrimento, porque não é Deus, Ele não está preocupado com essas coisas, eu também não vou me preocupar, eu vou só orar e vou só jejuar. É outro lado de desequilíbrio. Nós temos que ser bastante equilibrados nesse sentido. É como o apóstolo Paulo diz no primeiro texto que eu citei aqui: aqueles que se utilizam do mundo, façam, né, como se dele não dependesse. Ou seja, viva a sua vida com a tua família, viva com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com os teus amigos, com os irmãos, com as pessoas. Busque melhorar a cada dia, seja melhor cidadão. Se você hoje tem uma formação, busque, né, aprimorar a tua formação, eduque os teus filhos, projete o teu futuro, mas sem colocar o teu coração
e a tua esperança na instabilidade das riquezas. Porque este mundo vai passar. As coisas vão ficar. Nós vamos passar, e quando nós passarmos para a eternidade, para o outro lado da vida, quando nós partirmos para a vida eterna, as coisas vão ficar aí para os outros brigarem. Todos não sabem que brigam, né? Se tem contenda na família, depois que morre o pai e a mãe, né? Porque aí fica as mixarias para poder correr atrás das mixarias. E o povo briga e para de falar, um irmão para de falar com o outro por causa das mixarias. Por causa das migalhas que ficaram para trás e cada um quer a sua parte naquela coisa mesquinha. Isso chama-se as concupiscências dos olhos. Porque a pessoa nunca está bom para ela. Ela nunca se contenta com o que tem. Por isso que precisamos buscar diante de Deus, tratar com o nosso coração e olharmos para dentro de nós e identificarmos o que está acontecendo dentro de nós. O que está acontecendo com a nossa vida, que está permeada, envolvida neste mundo espiritual dentro de nós. Aí ele fala da concupiscência dos olhos. Sempre busque melhorar. Sempre busque conquistar aquilo que você deseja conquistar. Se o seu plano é conquistar uma casa, busque isso. Corra atrás, trabalhe com honestidade. Seja diligente, acorde cedo. E pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Deus, Ele vai te dar força e graça para você conseguir as coisas que você deseja. Coisas próprias da vida, que são louváveis, que são justas e que está tudo certo. No entanto, nunca deposite a tua confiança naquilo que você tem. Nunca seja firmado naquilo que você possui, porque a nossa esperança está em Deus. Deus, Ele é a nossa esperança. Não sabemos o dia de amanhã. Não podemos olhar para as coisas e colocar o prazer e a satisfação e a razão da nossa existência diante daquilo que nós podemos ter ou podemos conquistar. Porque isso é mundo, isso não está em Deus, é próprio do mundo, é próprio do pecado, é próprio do ser humano caído. E aí tem um terceiro ponto aqui que fala sobre a soberba da vida. A soberba da vida fala de um orgulho pela capacidade que tem de viver e conquistar as coisas. Primeiro, o olhar dele alcança tudo o que vê e tudo o que vê ele quer. É a concupiscência dos olhos. Ele vai vendo e vai querendo e vai buscando, e aquela busca incessante, incansável, exacerbada para possuir. Aí depois que ele possui alguma coisa, seja qualquer coisa dessa vida, aí vem a soberba da vida, né? Que soberba é essa? O orgulho de bater no peito e falar assim: eu consegui, eu comprei, eu cheguei, eu alcancei, eu estou aqui porque eu me esforcei. Isso é próprio do ser humano caído. A soberba da vida é algo dentro do homem que fala de uma independência, fala de uma característica da alma e do coração do homem de se tornar independente de Deus e ainda se orgulhar por aquilo que ele realiza, por aquilo que ele faz. Portanto, não podemos nos encontrar dessa forma. Não podemos cultivar no nosso coração aquele sentimento de que nós somos bons, somos capazes, somos inteligentes e somos especiais. Porque está vendo aí onde eu cheguei? Está vendo aí o que eu consegui? Está vendo aí o que eu comprei? Eu consegui comprar porque eu me esforcei. Então, é um espírito caído deste mundo que faz com que nós não olhemos para Deus e olhemos somente para nós mesmos e nos coloquemos como deuses, como pessoas super seres humanos e super capazes de conquistar as coisas. Aí eu me lembro do episódio de Nabucodonosor, né? Os irmãos conhecem muito bem a história, está registrado no livro de Daniel, ali mais ou menos capítulo 6. Quando Nabucodonosor acordou certa manhã e olhou então assim do seu palácio para a Babilônia, e então bateu no peito e disse: eis a grande Babilônia, a Babilônia especial, espetacular que eu criei. E aí a soberba da vida, né? Olha o que eu criei, o que eu construí. Olha o que a minha força, a minha inteligência foi capaz de fazer e de realizar. Eis a Babilônia que eu construí. Aí de repente Deus fez com que ele perdesse a sua consciência de homem e foi dado consciência de animal. E diz o texto que ele passou 7 anos pastando no meio dos bois, dos cavalos, dos burros, dos jumentos, dos asnos.
E ele passou 7 anos como animal, com coração de animal e com mente de animal, consciência de animal. Por quê? Porque esta é a consciência de todos aqueles que desprezam a Deus e confiam em si mesmo. Aquele que não reconhece Deus como o autor de todas as coisas e como aquele que nos abençoa em todas as coisas, e tudo que temos é porque Deus nos abençoa, porque Deus permite que nós alcancemos. Você entrou na faculdade, você se formou, adquiriu sua profissão, está muito bem, mas tudo isso é graça, é bondade, é misericórdia de Deus na sua vida, nas nossas vidas. Então a soberba da vida faz com que você olhe para você mesmo e se autovalorize, e agora se coloca em uma condição de capacidade absoluta e de um espírito de independência de Deus sem reservas. A soberba da vida. Aqui no capítulo 3, 1 João capítulo 3, diz assim, ó: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, ou seja, a injustiça, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha o contexto que está inserido, esse texto que acabamos de ler aqui, que tem tudo a ver com um contexto do texto que lemos agora há pouco, que fala do mundo espiritual, do mundo dentro de nós, da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Isso Deus quer destruir dentro de nós. E Deus deseja destruir este mundo dentro de nós, porque este mundo, ele foi configurado de nós, ele foi formatado na nossa mente, no nosso coração, desde o momento da queda, quando o diabo afastou os homens de Deus, afastou a humanidade de Deus, e agora a humanidade em trevas, porque Deus é luz, afastado de Deus se encontra em trevas, e agora em trevas ele passa a viver uma vida independente de Deus, e cultivando no seu coração e na sua vida todo tipo de maldade, de perversidade, de pecado e de injustiça. Então Deus deseja destruir aquilo que foi construído dentro de nós por intermédio de Satanás. Satanás, ele criou um mundo espiritual. Ele criou uma grande Babilônia, e daqui a um tempo a grande Babilônia vai ser destruída. Apocalipse capítulo 18 diz, caiu a grande Babilônia. E essa grande Babilônia não podemos olhar simplesmente como um mero lugar geográfico na história da humanidade. A grande Babilônia é um lugar, as pessoas falam lugar, aponta a cidade geográfica. Mas temos que ver que essa grande Babilônia é muito mais e muito maior do que um lugar, um mero lugar. Como se Deus estivesse preocupado com uma cidade. Como se Deus estivesse preocupado com um país. Como se Deus estivesse preocupado com um pedaço de terra no mundo. Olha só. Mas não, Deus está preocupado com o ser humano. E a grande Babilônia trata de almas, de pessoas. A grande Babilônia é um espírito dentro dos homens que os afasta de Deus e que os afasta das pessoas e que faz com que essas pessoas vivam conspirando contra Deus e a sua vontade. Sempre que nós cultivamos no nosso coração esse espírito de independência de Deus e de inimizade às pessoas, nós estamos conspirando contra Deus. Estamos perseguindo a Deus. Estamos fazendo com que toda a vontade de Deus, ela não aconteça em nós e não aconteça nos outros. Por isso que o texto diz que Deus deseja desfazer ou destruir as obras do diabo dentro de nós. E para isso, só é possível por meio de uma coisa. 1 João capítulo 5, diz assim no versículo 4. Porque todo aquele, ou todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. Diga comigo assim, ó. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Diga amém. Então você vence o mundo. Você é um voluntário e é um candidato a vencer este mundo. Um mundo que está dentro de você. Um mundo que foi amalgamado às tuas vontades, às tuas emoções, aos teus pensamentos, àquilo que você é como pessoa. Veja que este mundo, ele contagiou os nossos corações e faz com que nós tomemos raiva das pessoas, oposição aos outros.
gera dentro de nós uma inimizade a tudo e a todos. E agora Deus deseja destruir este mundo dentro de nós, e aqui fala que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Aí o versículo continua. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga, a nossa fé. Então aquele que é nascido de Deus, ele recebeu fé, porque a fé é um dom de Deus, essa capacidade de crer nas coisas espirituais, nas coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento, é essa disposição que Deus nos deu para tomarmos posse das coisas espirituais e eternas. E para vencer o mundo é necessário, ou se faz necessário, o exercício da fé. E os irmãos sabem que essa fé aqui não é aquela fezinha do mundo. Não é aquela fé de achar que as coisas vão dar certo. Sabe aquela coisa? Não, vai dar certo, vai dar tudo certo. Sabe aquela coisa? Vai dar tudo certo. Fica tranquilo, vai dar certo, tenha fé. Essa fé é uma fé das pessoas. É uma fé de senso comum. É uma fé social. Mas a Bíblia fala de uma fé que é dom de Deus. Que é a capacidade de crer na pessoa de Deus, de crer na vontade de Deus, na palavra de Deus, e não somente crer, mas agora tomar posse da palavra. É a fé que te dá a capacidade de se apropriar de Deus, de se apropriar das coisas eternas. E esta fé é a disposição que nós temos que cultivar, porque a única maneira de vencer o mundo que está dentro de nós é por meio da fé. A fé é a certeza. A fé é o firme fundamento. A fé é a substantificação de todas as coisas eternas que Deus nos entregou. Deus nos deu a sua palavra. Deus nos deu a sua vida. Deus nos deu a justificação dos pecados. Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a verdade do Evangelho, a igreja, o corpo de Cristo, a comunhão dos santos. Deus nos entregou todas as coisas que nós precisamos para que nós possamos desenvolver a cada dia a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã. Mas Ele nos entregou a fé. Porque a fé é a maneira que temos, a única maneira que temos de nos apropriarmos das coisas de Deus. Porque a fé agora ela fala de uma disposição, não é somente de crer. Porque crer é o primeiro passo da fé. A primeira característica da fé é o crer. Diga, eu creio. Diga, eu creio em Deus. Então essa aí é a primeira característica da fé, é o crer, é o acreditar. É ter essa certeza de que Deus existe, que Deus tem uma vontade, e eu faço parte da vontade de Deus. Essa é a primeira característica. Só que agora a segunda característica da fé é que esta fé ela agora deve ser produtiva. Deve ser uma fé que produz resultados de vida. Porque a fé, ela vem junto com as obras. Essa fé, disse muito bem Tiago, né? Quando ele escreveu ali a sua carta, a sua epístola, ele falou da fé ali no capítulo 2, dizendo que a fé sem obras é morta. A fé sem obra é morta. E não podemos ter uma fé professa de lábios, até porque aquele que tem boca fala o que quer, né? Eu já falei algumas vezes que quem tem boca fala o que quer. As pessoas vão declarando Deus, declaram o nome de Deus, declaram que concordam com a vontade de Deus, que creem na palavra de Deus, que amam a Deus, que são servos de Deus, que querem ser verdadeiros adoradores, mas que estão longe da realidade de Deus. Como é possível uma pessoa declarar Deus e estar longe de Deus? Porque Deus e a experiência de Deus, ela não se pauta em palavras que nós falamos. Nem Deus se incomoda, nem tampouco o diabo se incomoda com aquilo que nós professamos e falamos dos lábios. Mas Deus muito se alegra e o diabo muito se incomoda quando as nossas palavras se tornam em experiências, em atitudes de fé. Quando o nosso comportamento é condizente com aquilo que nós cremos, pregamos e acreditamos como verdade. Quando o nosso coração é cultivado por uma fé viva, uma fé eficaz, capaz de nos colocar em uma condição de obediência independentemente das circunstâncias. Não importa as circunstâncias. Não importa o que você está passando. Não importa o que você vai passar. Não importa o momento que o mundo está passando, essa pandemia, as pessoas estão assustadas, estão com medo, né? Pessoas estão perdendo seus entes queridos, famílias, amigos, irmãos. E o mundo está em alerta, o mundo está ali naquela expectativa.
de que isso passe logo. O medo está tomando o coração das pessoas. Mas nós, com a nossa fé, a fé na verdade de Deus, a fé em Cristo, na obra de Cristo, nós vamos viver esta vida independentemente daquilo que pode acontecer. Amém, queridos? Independentemente do que vai acontecer, nossa fé está firmada em Deus, em Cristo e na obra que Cristo está realizando em nossos corações. A nossa fé está firmada na segunda vinda de Cristo. A nossa fé está firmada na manifestação do reino dos céus. Porque enquanto a grande Babilônia hoje se manifesta no mundo, e essa grande Babilônia são pessoas, são pensamentos, são mentes, são corações, de um mundo que conspira contra Deus, um mundo que não ama a Deus, um mundo cheio de injustiça que não quer Deus, que não tem lugar para Deus. É um mundo onde as pessoas encontram lugar para tudo, menos para Deus, menos para a obediência, menos para experimentar um pouquinho daquilo que Deus deseja que nós experimentemos. É um mundo que caminha em um curso, como falou o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, né? Segundo o curso deste mundo, andando segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então ele fala de um espírito que atua nos filhos da desobediência. Esse espírito aqui é uma disposição, é um comportamento, é uma consciência que vive sem Deus e que não quer Deus e que não busca Deus. Então o mundo é um mundo dessa forma. E agora Deus nos deu a fé, e é por meio da fé que nós passamos a tratar com os nossos corações. E esse tratamento que nós fazemos é a partir do momento que você identifica o mundo diante de você. Quando você identifica a inimizade, quando você identifica o pecado, quando você identifica a soberba da vida, o orgulho, a presunção, quando você identifica que a tua carne tem prazeres, e que você está sendo levado pelos prazeres carnais, e a tua alma está sendo absorvida das impurezas, das malícias, de toda sorte de adultério, prostituição e coisas desse tipo. Quando você percebe que os teus olhos estão olhando para as coisas, está desejando as coisas, as concupiscências dos olhos. E então agora você passa a identificar isso dentro de você e passa a tratar pela fé, porque a fé é a certeza, e a certeza nos leva a uma disposição de resolver as pendências dentro de nós. A fé foi dada para que nós possamos tomar posse de Deus. Mas para tomar posse de Deus, é necessário tratar com o nosso coração. Porque os nossos corações estão cheios de coisas que Deus não se agrada. E diz a Bíblia que quando nossos corações estão cheios dessas coisas, nós cultivamos isso, o amor do Pai não está em nós. Veja como que a vida cristã ela é bastante configurada em uma experiência de entender o que é o mal, e não somente entender o que é o mal, qual o mal que nós devemos fugir dele, de que mal Jesus estava falando na oração do Pai Nosso, quando ele disse, livrai-nos, pois, do mal. Que mal é esse? E quando ele fala que não devemos amar o mundo, que mundo é esse? E agora, ao identificarmos e entendermos essas coisas do mundo espiritual, que foi formatado por Satanás e colocado dentro dos nossos corações, nós possamos, entendendo isso, possamos agora a perceber dentro de nós pontualmente aquilo que está nos afastando de Deus. Queridos, nós vivemos num tempo de muita frieza espiritual. Nós vivemos num tempo em que os corações estão frios. Os cristãos estão totalmente mornos, indiferentes, porque aquela mornidão de Laodiceia ali é indiferença. Sabe aquela coisa indiferente a Deus, indiferente à vontade de Deus? Porque os corações estão totalmente contaminados por este mundo espiritual. Isso leva as pessoas a um sentimento de tratar as coisas espirituais com frieza, com indiferença. Tente identificar na sua vida a indiferença. Se você tem apreço, se você tem fome e sede de justiça, se você tem desejo por Deus, se você tem desejo de estar no meio da comunidade cristã, dos irmãos, na comunhão, na palavra, nas reflexões. Se você tem lugar para Deus, para o amor no teu coração, ou se o teu coração só tem lugar para as tuas coisas, para os teus prazeres, para os seus projetos,
Procure identificar isso em você. Porque o espírito da Odisseia consiste numa sensação de tranquilidade, numa falsa sensação de que está tudo muito bom. No entanto, falta tudo, né? A pessoa pensa que está tudo muito bom, mas falta tudo para ela, porque falta Cristo. Não é o que diz o versículo 20 de Apocalipse capítulo 3, quando Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, entrarei na sua casa, na sua vida, então eu cearei com ele e ele ceará comigo. E a vida cristã, ela trata dessas coisas interiores, espirituais, dessas coisas que fazem parte da nossa realidade de ser humano, e não das coisas da religião dos homens. Portanto, eu convido os irmãos a perceberem isso, a buscarem dentro de vocês, passem a perceberem e a fazerem uma auto-investigação, uma auto-reflexão, cada um olhando para dentro do seu coração. Pare de olhar para o outro, olhe para você. Não busque defeito nas pessoas, busque os defeitos e os vícios que estão em você, para que você tenha a oportunidade de melhorar como pessoa, de melhorar como mãe, como pai, como filho, como vizinho, como cidadão, como um cristão, como um ser humano. O que mais importa na nossa vida é melhorarmos como seres humanos. E nós só vamos melhorar mediante o exercício da fé, mediante uma força de vontade, uma disposição de tratarmos com nós mesmos, de tratarmos com o nosso coração, de identificarmos os vícios, os defeitos, os pecados, os entraves, as barreiras, toda ligadura e toda amarra dentro de nós, que nos afasta de Deus, que entristece ao Espírito Santo e nos afasta das pessoas. Este mundo é um mundo que tem que ser destruído dentro de nós.